Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos, que vamos começar mais uma história sobrenatural do canal Dimensão Invisível. Era uma noite de sexta-feira, e Júlio ainda tinha muitas horas de estrada pela frente. O asfalto refletia os faróis do carro como um espelho encharcado, e cada curva parecia mais perigosa do que a anterior. A chuva não dava trégua, caía pesada, quase hipnótica, como se quisesse expulsá-lo daquele caminho. O limpador de para-brisa mal dava conta, e a cada relâmpago ele enxergava por um segundo os campos desertos ao redor. Não havia casas, não havia luzes, apenas a sensação incômoda de que alguém, em algum ponto escuro da estrada, o observava passar. Depois de quase meia hora sem ver um único sinal de vida, Júlio avistou uma placa enferrujada, iluminada pelos faróis. Pousada Recanto da Serra, 2 quilômetros. Ele respirou aliviado. Estava cansado demais para dirigir até a cidade seguinte. Decidiu seguir a placa e, poucos minutos depois, encontrou o portão de ferro da pousada, meio torto, rangendo ao vento. A construção surgia como uma sombra colossal na tempestade. Paredes de pedra, janelas estreitas e um telhado inclinado que parecia prestes a desmoronar. Mesmo assim, algumas luzes estavam acesas lá dentro. Júlio estacionou o carro e correu até a entrada, se protegendo da chuva. Empurrou a pesada porta de madeira, que se abriu com um gemido quase humano. O saguão estava quente demais para uma noite fria e tinha cheiro de madeira úmida misturada com algo doce, como flores mortas. Atrás do balcão, uma senhora idosa o esperava, imóvel, como se soubesse exatamente a hora em que ele chegaria. Ela sorriu, mas os olhos não acompanharam o gesto. Boa noite, senhor. Só temos um quarto disponível esta noite, disse, com voz baixa e arrastada. Júlio assentiu, aliviado por ter onde dormir. Mas quando a mulher colocou as chaves sobre o balcão, ele notou algo estranho. Eram apenas 8. E ainda assim, a chave que ela empurrou para ele estava marcada com o número 9. Com a chave em mãos, Júlio subiu as escadas que levavam ao segundo andar. O corredor era longo, estreito, iluminado por lâmpadas amareladas que piscavam de tempos em tempos, como se estivessem cansadas de iluminar aquele lugar. Os quartos estavam numerados em ordem crescente, 5, 6, 7, 8, e então o corredor simplesmente terminava. Não havia sinal algum da porta 9. Júlio franziu a testa, virou-se de volta e caminhou outra vez. Conferiu cada porta, uma a uma. Mas não importava quantas vezes olhasse, o número 9 não estava lá. Confuso, ele retornou até a escada para descer e perguntar à recepcionista. Mas o corredor, de repente, parecia maior. Os quartos agora iam até o 10, e entre a porta 8 e a 10 havia algo que antes não estava lá. Uma porta mais escura, de madeira mais gasta, com a numeração torta e quase apagada. 9. Júlio ficou parado por alguns segundos. O ar ali era mais frio, e a lâmpada acima da porta tremeluzia, como se estivesse prestes a se apagar. Ele inseriu a chave na fechadura. A sensação foi estranha, como se a chave não se encaixasse em nada real, mas ainda assim girasse. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto, aparentemente normal. Uma cama antiga de ferro, cortinas pesadas, um guarda-roupa de madeira e uma poltrona encostada ao lado da janela. Mas algo incomodava. O quarto parecia grande demais para o espaço que havia do lado de fora, como se tivesse dimensões próprias,
Júlio entrou, fechou a porta atrás de si e deixou a mala no chão. A chuva batia forte contra os vidros da janela, mas o que o deixou arrepiado foi perceber que do lado de fora ele não via o estacionamento nem a estrada. A paisagem parecia outra. Árvores escuras, retorcidas e uma neblina densa que não permitia enxergar além de poucos metros. Júlio piscou várias vezes, tentando se convencer de que era apenas cansaço. Mas, quando se aproximou da poltrona, percebeu que não estava vazia. Um casaco molhado estava jogado ali. Um casaco que não era dele. E no encosto, marcado como se fosse uma assinatura invisível do tempo, havia a impressão funda do corpo de alguém que ainda parecia estar sentado ali. Júlio tentou ignorar a sensação estranha do casaco sobre a poltrona. Pensou em deixar tudo para o dia seguinte, acreditando que estava apenas cansado da viagem. Mas então ouviu um som persistente, um tic-tac constante, vindo do criado mudo ao lado da cama. Ali havia um relógio de mesa antigo, com ponteiros metálicos e vidro arranhado. Mas algo não estava certo. Os ponteiros se moviam para trás. Ele pegou o relógio nas mãos, tentando ajustar. Girou a pequena coroa de metal, mas os ponteiros sempre retornavam sozinhos, avançando no sentido inverso. E a cada segundo que passava, Júlio tinha a estranha sensação de que seu corpo ficava mais pesado, como se a gravidade o puxasse para dentro daquele quarto. Ele olhou para a janela buscando se distrair. A floresta lá fora permanecia imóvel, como uma pintura. Nenhuma folha se movia, mesmo com a tempestade que, do lado de dentro, ainda ecoava nas paredes. Quando voltou os olhos para o relógio, percebeu algo ainda mais perturbador. O reflexo do vidro mostrava a poltrona atrás dele. Mas no reflexo, o casaco não estava vazio. Havia alguém sentado, um vulto escuro, de costas, imóvel, observando a janela. Júlio girou bruscamente o corpo, mas a poltrona estava vazia. Apenas o casaco molhado continuava ali, pesado, com cheiro de terra úmida. Seu coração acelerou. Ele voltou a encarar o relógio, e os ponteiros agora não apenas se moviam para trás. Eles estavam acelerando. O tic-tac se tornava insuportável, ecoando como uma martelada na cabeça. Até que, de repente, o relógio parou. E Júlio ouviu, bem perto de seu ouvido, uma voz feminina sussurrando. Você não deveria ter voltado. Ele recuou apavorado, derrubando o relógio no chão. O vidro se partiu em pedaços. Mas em vez de engrenagens e molas, algo escorreu de dentro. Um líquido escuro, espesso, como sangue envelhecido. E junto ao líquido caiu também uma pequena fotografia, encharcada e amarelada. Era a foto de um homem parado diante da mesma janela daquele quarto. Mas o detalhe que congelou o sangue de Júlio foi outro. Atrás do homem, refletido no vidro da janela, havia um vulto idêntico ao que ele acabara de ver na poltrona. Júlio tentou sair do quarto. Depois do que presenciou com o relógio, sentia que se ficasse ali por mais um minuto, enlouqueceria. Pegou sua mala e abriu a porta. Do lado de fora, o corredor estava completamente escuro, iluminado apenas por uma lamparina fraca presa à parede. O som da tempestade havia desaparecido. Nenhum vento, nenhum trovão. Apenas silêncio. Ele respirou fundo e começou a andar. Logo encontrou a escada de madeira que descia para o térreo. Mas algo não estava normal.
Enquanto ele se aproximava, os degraus rangiam sozinhos, como se pés invisíveis estivessem descendo antes dele. 1, 2, 3 passos, cada vez mais fundo. Júlio hesitou, olhou para trás. O corredor parecia se esticar, ficando maior, interminável. O quarto 9, que deveria estar logo atrás dele, já não estava mais lá. Só havia portas sem números, todas iguais, todas fechadas. Sem alternativa, começou a descer. Mas quanto mais descia, mais percebia que aquela escada não levava ao saguão da pousada. Os degraus pareciam repetir-se em um ciclo infinito, como se ele estivesse preso em um loop. O ambiente se tornava cada vez mais frio e o ar cada vez mais pesado. De repente ele parou. Ao olhar para a parede lateral, percebeu algo esculpido na madeira. Dezenas de marcas de unhas, como se pessoas tivessem tentado se segurar, arranhar, escapar dali. Algumas marcas estavam frescas, ainda com lascas soltas. Júlio acelerou o passo, mas a escada continuava sem fim. O suor escorria por seu rosto, e o som dos passos invisíveis agora vinham de trás, como se alguém ou algo estivesse descendo junto com ele. Então, ao olhar para baixo, ele viu. Na base da escada surgia uma porta, mas não era a entrada do saguão. Era uma porta estreita de madeira apodrecida, marcada com o mesmo número do quarto onde tudo começou. 9. Júlio estendeu a mão para a maçaneta, trêmulo, e ouviu de novo. Aquela mesma voz feminina que já tinha sussurrado atrás dele. Se você entrar, nunca mais sai. Ele recuou, mas nesse instante a escada tremeu inteira, como se estivesse viva, empurrando-o para baixo. Não teve escolha. A força invisível o fez perder o equilíbrio e cair. Quando parou, estava diante da porta, e mesmo sem querer, sua mão girou a maçaneta sozinha. A porta se abriu lentamente, revelando um corredor que não fazia parte de nenhum prédio humano. Do outro lado da porta, marcada com o número 9, Júlio se viu em um corredor impossível. As paredes não eram de madeira ou tijolo. Eram formadas por uma matéria escura que se mexia como carne viva, pulsando em intervalos irregulares. No teto, luzes fracas acendiam e apagavam como ceimar de velas presas no vento. E no chão, dezenas de malas, mochilas e pertences espalhados. Roupas, sapatos, fotografias de famílias, tudo largado como se tivesse sido abandonado às pressas. Quantas pessoas passaram por aqui antes de mim? Murmurou Júlio, sentindo o peito apertar. Enquanto caminhava, sentia algo observando cada movimento. O silêncio era tão profundo que podia ouvir seu próprio coração batendo. Mas, de tempos em tempos, surgia um som distante, metálico, como portões se fechando lentamente. E então ele o viu. No final do corredor havia um portão imenso. Não era feito de madeira ou ferro comum. Parecia moldado de ossos fundidos, trançados uns aos outros. No centro, um símbolo, o número 9, gravado em fogo escuro. Júlio se aproximou devagar. O ar ficou tão pesado que respirar parecia impossível. Sua visão começou a embaçar, e cada passo ecoava como se fosse o último. Quando estendeu a mão para o portão, ouviu vozes. Eram várias, todas juntas, sussurrando em sua mente: abra e descubra por que nunca ninguém volta. Ele recuou desesperado. Mas nesse instante olhou para o lado e percebeu. Nas paredes do corredor surgiam janelas retangulares,
E atrás delas, rostos humanos, olhos arregalados, bocas abertas em gritos silenciosos. Pessoas presas dentro da própria parede, como se tivessem sido absorvidas pelo lugar. Júlio tropeçou para trás. Seu instinto dizia para correr, mas atrás dele só havia escuridão. O portão era sua única saída. Reunindo o pouco de coragem que restava, empurrou. Do outro lado, não havia luz, não havia chão. Apenas um abismo sem fim, cheio de vozes, sussurros e olhos brilhando na escuridão. Foi então que ele entendeu. O portão não levava a um andar oculto da pousada. Ele era um atalho para algo maior, um espaço fora da realidade, um lugar que colecionava todos os que ousaram entrar no quarto 9. Antes que pudesse reagir, uma força invisível puxou seu corpo. Júlio tentou se segurar nas laterais, arranhar o chão, mas suas unhas quebraram como as marcas que havia visto na escada. E a última coisa que ele viu, antes de ser engolido pelo vazio, foi o portão se fechando sozinho atrás dele. Na manhã seguinte, a dona da pousada abriu os quartos para a limpeza. O quarto 9 estava vazio, a cama arrumada, as cortinas fechadas, como se ninguém tivesse passado a noite ali. Apenas uma mala esquecida no canto. E, em cima dela, um relógio de bolso, marcando 9 horas em ponto. E você, gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Conta pra gente aqui nos comentários. Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem, lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.